Olá, pessoal, tudo bem? Estamos novamente aqui para mais um webinar da Estética Humanizada e hoje nós vamos trazer a estética humanizada na visão nutricional. Antes de começarmos a conversar com a nossa convidada, eu vou conceituar um pouquinho aqui para vocês o que seria a estética humanizada e essa visão que a estética humanizada traz, né? Os cuidados com a estética humanizada, ela envolve a interdisciplinaridade e não são vistos como os cuidados de modelos convencionais, pois essa proposta que a estética humanizada traz, ela faz com que buscamos conhecer ou cuidar do indivíduo com abordagens holística, global e integral. Tendo assim os múltiplos enfoques, o físico, o mental, o espiritual e o social, e que necessita que a equipe interdisciplinar se torne comprometida com esses olhares, de forma a permitir essa atenção integral do paciente sobre cuidados especiais em todas as fases de vida, tá? E esse ponto de olhar da estética humanizada, esse novo olhar com essa nova proposta de cuidado interdisciplinar, ele traz, dependendo das fases de vida, a necessidade de trocas de experiências entre profissionais da própria área da estética, mas principalmente a interdisciplinaridade, porque a gente sabe que o indivíduo ele é um ser num contexto complexo. Então, nós precisamos entender que a multifatoriedade de causas também existem. As causas das alterações anestéticas, das alterações da saúde. E hoje nós vamos conversar aqui um pouquinho sobre as doenças crônicas não transmissíveis, que compromete a vida do paciente, mas que nesse momento eles também necessitam um olhar da estética humanizada, onde a estética humanizada ela vai proporcionar o aconchego, o acolhimento, a proposta de bem-estar e o alívio em muitas situações, principalmente quando se fala em questões de pele, porque a pele, nos tratamentos de doenças crônicas, elas têm reações muito necessárias o acompanhamento da estética e o acompanhamento de dermocosméticos de forma paliativa. E há muito tempo já venho trazendo essa bandeira da estética humanizada e esse olhar ele nos coloca de frente de pessoas que também pensam da mesma forma, que também trazem uma proposta de olhar holístico e integral ao indivíduo. Então, como vocês já devem ter acompanhado alguns webinars, se ainda não acompanharam, eu convido vocês a conhecerem os outros temas que nós estamos trazendo sobre estética humanizada junto a esse webinar. E hoje nós vamos falar de algo que é muito base de todo o nosso momento de viver, que é a alimentação. Então, nós temos aqui uma convidada muito querida, que ela fez parte do projeto do livro Estética Paliativa e Humanizada, aonde ela trouxe no livro um capítulo direcionado especialmente à atenção nutricional dos cuidados paliativos. Então, com vocês aqui, eu apresento a nutricionista e mestre Adriana Zadrosny. Adri, seja bem-vinda ao nosso webinar. Já chamo ela de Adri porque eu conheço ela há um bom tempo, né, Adri? Então, a gente já tem uma troca de experiência e conhecimento de longa data. Inclusive, fui eu que convidei ela para escrever o capítulo do nosso livro Estética Paliativa Humanizada. E a formação de base da Adri é nutrição. Eu gostaria que você nos contasse o que te fez escolher essa formação de base, mas principalmente dentro dessa formação de base, o que fez você direcionar os olhos para esses cuidados especiais junto a doenças crônicas não transmissíveis, principalmente a questão da oncologia? Ok.
Bel em primeiro lugar, e eu também chamo de Bel, né, por essa amizade que já vem de um longo período, de uma longa data. Em primeiro lugar, eu queria te agradecer pelo convite, é sempre uma alegria, sempre uma honra poder conversar a respeito disso, poder trocar ideias, trocar informações. Eu acho que isso é o que sintetiza a vida de um professor, de um educador, né? Contar o que ele estuda, contar o que ele pratica, contar o que ele faz, acima de tudo. Então, eu sou muito grata por estar aqui, por esse convite. Vamos começar, então. Quando eu escolhi a nutrição ainda era uma profissão muito nova no Brasil, porque eu já tenho 27 anos de formada, né, da minha graduação. Então, era algo muito novo, que tinha um campo muito grande, e o meu foco da nutrição sempre foi, assim, voltado para essa coisa da qualidade de vida, né? Então, por muitos anos eu trabalhei com nutrição esportiva. Na época que eu fiz o mestrado em fisiologia, mas dentro do curso de educação física, porque eu sempre vi muita vantagem em se trabalhar também com potencialização de saúde. E eu via na nutrição um campo enorme para isso, né? Com o passar dos anos, então, a docência acabou sendo uma das minhas principais atribuições, mas muito, muito focada nessa coisa da alimentação, voltada para a saúde, enfim. Eu me vi doente, né? Eu adoeci há 10 anos atrás de um câncer de mama, e quando eu adoeci, eu percebi o que eu não tinha percebido ainda, que havia muito pouco descrito na literatura, havia muito pouca informação a respeito do papel da alimentação neste tratamento. Então, havia muita coisa relacionada aos efeitos colaterais do tratamento. Então, como é a dieta para um paciente em quimioterapia, né? Como é a dieta para um paciente no tratamento X, Y, Z. Mas não havia nada relacionado à qualidade de vida, à potencialização imunológica, aos benefícios que muitos alimentos poderiam trazer em termos de segmento da doença. E foi ali que eu pensei, puxa, né, eu sou dessa área, eu tenho uma certa experiência com a vida acadêmica, né, com a vida científica, acho que chegou a hora de estudar sobre isso. E eu aprendi muito, muito, muito. Então, veja, no primeiro momento, era para mim esse aprendizado, né? Eu estava buscando a informação para que eu mesma pudesse me ajudar. E eu tive um tratamento muito bem sucedido, apesar de ter sido um câncer bastante severo. Quando eu descobri, já estava num estágio bem avançado, um câncer de mama, mas eu tive um resultado muito bom. E quando tudo acabou, né, quando aquela tempestade, então, tinha passado, de repente eu me vi com um outro olhar sobre a própria nutrição. Eu continuava focando na ideia da qualidade de vida, mas havia muito mais informação. E foi ali, então, que começou essa trajetória relacionada ao acompanhamento, então, de pacientes oncológicos, sobretudo aqueles, então, que poderiam ter, além de uma melhor, né, um benefício clínico, ainda ter uma ótima, uma excelente qualidade de vida durante essa fase difícil que é o tratamento. E foi assim que aconteceu essa história. E eu costumo dizer sempre, Adri, que existe um dito popular, né, que é conhecido de todos, que o que você é o que você come, certo? E essas escolhas do que você tem cotidianamente, então todos os dias o que você escolhe para colocar no teu prato, ele vai te dar essa influência epigenética, que seria ou para o positivo, a qualidade do bom alimento, ou para o negativo, a falta de qualidade do bom alimento. Então, quando se fala em doenças crônicas não transmissíveis, eu estou já percebendo que eu vou viver mais. O que se traz hoje dentro do contexto do IBGE é que o indivíduo está vivendo mais. O que era a realidade lá nos anos 80 para 58 anos em média, hoje, aqui nos anos 2020, nós estamos em 75 anos para os homens e 80 anos para as mulheres. Tá, se eu vou viver mais, eu vou me expor mais a essas exposições excessivas negativas, né?
e a alimentação é uma das formas de se expor negativamente, aonde eu indivíduo, eu tenho o poder de interferir diretamente na decisão do meu corpo adoecer ou não. Olha que coisa mais louca, né, Adri? Olha que coisa mais interessante. Mas a questão, Adri, da escolha do alimento, que inclusive eu tive fazendo umas aulas online contigo na pós-graduação e eu consegui anotar algumas situações. Porque o que envolve o indivíduo com o alimento? Não é só questão de matar a fome, né, Adri? Tá? Então, antes mesmo de acontecer as doenças crônicas não transmissíveis que comprometem a nossa vida, explica para nós o que envolve o alimento e por que eu decido por aquele alimento, né? É a influência do marketing, é a fome endômica, o alimento que ele traz lembranças como comfort foods? Explica para nós um pouquinho sobre isso. Tá, vamos lá então. Antes até da gente falar sobre esse papel do alimento, até queria fazer um comentário a respeito do que você falou, do aumento da qualidade de vida, do tempo de vida, né, do brasileiro. Então, isso basicamente aconteceu porque a gente deu conta da principal causa de morte das décadas passadas, que eram as doenças infecto-contagiosas, né? Então, as pessoas acabavam morrendo muito cedo por conta de infecções. Então, com o advento de antibióticos de última geração, de vacinas, de fatores de prevenção, a gente passou por essa etapa. Só que daí chegaram as tais das doenças crônicas não transmissíveis, que têm relação direta com hábitos de vida, né? E aí encaixa perfeitamente a ideia de que o alimento é mais do que um composto nutricional, o alimento é mais do que um combustível. Então, quando a gente para pensar, mas por que uma pessoa não se alimenta bem? Não é falta de informação. Todo mundo sabe que existem coisas, existem alimentos, existem produtos que não são os ideais para a saúde, mas ainda assim eles são consumidos. E aí que a gente entra nessa seara do alimento ser mais do que o combustível energético. Então, o alimento, ele pode ser conforto, o alimento pode ser lembrança, o alimento pode ser referência, o alimento pode criar ilhas de prazer ao longo do dia, o alimento pode ser compensatório, né? Então, aquela coisa, hoje eu não tive um dia bom, hoje eu mereço, né? Ou hoje eu tive um dia maravilhoso, hoje eu mereço. A gente acaba achando motivos para inserir alimentos que não são totalmente saudáveis. Além disso, vem a questão da atualidade, né? A vida é muito corrida, a vida ela não te permite voltar para casa, preparar uma refeição, compartilhar junto aos teus. Então, muitas e muitas vezes, nós somos reféns de uma alimentação que não é saudável, de uma alimentação que é mais prática, que por vezes é mais barata, inclusive. E quando nós finalmente vamos olhar para a nossa identidade alimentar, ou seja, quem sou eu hoje no quesito alimentar, a gente encontra uma série de erros, a gente encontra uma série de situações que não são desejáveis, que eu mesma sei que não são desejáveis, mas é o que tem para hoje, é o que cabe naquele momento, né? Então, eu acredito muito nisso, que a questão não parte só da informação, a informação ela é muito ampla, todas as pessoas sabem, o processo parte muito da conscientização. Eu vejo que pessoas que se conscientizam de que precisam fechar o olho para uma situação que poderia se associar a prazer, né, que devem repensar uma ou outra escolha, são pessoas que se conscientizaram de que a sua saúde depende daquilo. É engraçado, quando nós estamos saudáveis, é como se nós estivéssemos envoltos por uma aura de invulnerabilidade, e a gente não entende que está minando essa invulnerabilidade, a gente está voluntariamente se tornando cada vez mais vulnerável. É muito interessante essas colocações, porque parece outro dito popular, né? Parece que a gente só aprende com a dor, a gente nunca consegue aprender com o amor, né? E quando a gente idealizou esse livro, tanto eu como a Vanessa Monteiro, a gente procurou buscar a interdisciplinaridade como um contexto para transformar isso como se fosse uma bíblia, para quem pudesse
se identificar. Quando se identificasse com a estética humanizada, o que buscar? Ou com a estética paliativa, o que buscar? E aqui no capítulo da Adri, ela fala muito sobre o alimento e o estado emocional, e ela também fala sobre nutrientes importantes na alimentação que estão envolvidos em química cerebral, depressão e ansiedade. Então, aquilo que eu falei dos comfort foods é citado aqui no capítulo do livro da Estética Paliativa Humanizada pela autora do capítulo, que é a nutricionista Adriana. Mas assim, eu não imagino que eu vou ficar doente, né? Então, eu não me imagino nessa situação de estar doente e precisar de uma equipe interdisciplinar. Agora, quando nós profissionais que trabalhamos com isso, estamos diante dos pacientes que eles precisam dessas orientações, eu vou precisar de uma equipe interdisciplinar, porque o domínio do conhecimento é específico para cada área. Eu entendo da área da estética, do cuidado com a pele, da melhor indicação para o alimento da pele, que é o dermocosmético. Agora, a nutrição que vem de dentro para fora, a especialização é da nutricionista. Inclusive, Adri, hoje já existem especializações dentro da profissão de base, né, que no caso é nutricionista. Você vai se identificar e você vai se especializar justamente no desenvolvimento disso. Existe algum nome específico para essa especialização? Ou é uma especialização ampla que traz também a parte da nutrição das doenças crônicas não transmissíveis? Não existe especificidade, né? Existem algumas possibilidades de especialização dentro da nutrição oncológica propriamente dito, né? Nutrição oncológica e cuidados paliativos, nutrição oncológica associada a toda a esfera de prevenção, né? Então, isso que eu acho que é uma coisa legal, sabe, Del? O alimento, ele vai trabalhar em 4 áreas. Então, só para você entender como é diversa essa função, por exemplo, do nutricionista da área oncológica, né? Então, eu posso ter a prevenção primária, que é aquela, né? Estou rodeado por influências carcinogênicas, tenho uma genética que me predispõe, e eu lido com a nutrição que vai me proteger, ou seja, eu não terei câncer, apesar de estar digamos assim, num ambiente que é rico em influências, ou mesmo ter uma genética. E é engraçado que esse paciente não nos procura. São indivíduos que assistem a palestra, que vem, mas ele é a coisa de estar invulnerável, né? E o câncer ainda tem aquele estigma, né? Não vou lidar com isso, não vou, apesar de eu ter um histórico familiar, apesar de eu pertencer, digamos, a um grupo suscetível, eu não procuro. É engraçado isso, apesar de ter uma atuação maravilhosa de prevenção. A gente atende muito o que a gente chama de prevenção secundária, que é o seguinte: o câncer já e você quer prevenir metástase, você quer prevenir agravamento, você quer que a nutrição ajude nesse tratamento. Então, esse acaba sendo o paciente de referência. Aí nós temos ainda uma prevenção terciária, que envolve assim, esse paciente eu também tenho com alguma frequência. Eu já tive câncer, estou em alta, mas eu preciso me cuidar, porque o meu terreno biológico predispôs um primeiro câncer, e se eu voltar ao estilo de vida que eu tinha, eu posso ter de novo, né? A gente fala muito de terreno biológico. Se o seu terreno biológico permitiu um primeiro crescimento, se alguma coisa não mudar na sua vida, há chance de acontecer de novo. Então, essa está no nível terciário. E ainda temos a quaternária, mas daí ela tem a ver com decisões, né? Quando o tratamento adoece mais que a própria doença, então já não é muito da esfera da nutrição. Ou pelo menos não tão diretamente, é muito mais multidisciplinar, digamos assim. Então, a gente vê que a gente tem pacientes muito, que se relacionam muito ao evento da doença já ter acontecido, e a gente não percebe o enorme potencial que existe na prevenção, né? Então, em termos de especialização, em termos de áreas, nós podemos trabalhar em todas elas, e nós ainda podemos dar suporte para os efeitos diversos do tratamento.
tratamento, que é outro foco que a nutrição também tem. Então, eu acredito que, às vezes, a gente nem tem uma especialização direcionada, a gente soma informações de vários segmentos para criar o nosso próprio mecanismo de trabalho. E no momento que a gente aprende pela dor, digamos assim, né? Agora que eu tive o problema, vou procurar me cuidar mais. Nesse momento, o profissional da área da nutrição, ele não vai precisar tanto ter um poder de convencimento, né? Eu vou te passar essa receita, mas por trás disso tem que ter um poder de convencimento para a escolha correta daquilo. Eu falo isso, por exemplo, por experiência própria. Eu, quando coloco o alimento no prato, eu procuro primeiro ver o estado nutricional que o prato fica, para depois compensar, digamos assim, vamos compensar com algum extra. Uma fritura, uma gordura. De manhã, por exemplo, não ter tantos pães, farinha branca, mas usar o abacate com a granola. Então, para quem entende, já tem esse olhar mais direcionado a ter uma qualidade de vida, a ter saúde no envelhecer. Mas para quem não entende, eu acho que é uma complicação para a nutrição ter um poder de convencimento, né? Como que eu vou convencer aquela pessoa a substituir o pão branco pelo abacate, por uma castanha, porque isso vai ser melhor? É complicado isso. Quem tem filhos percebe essa dificuldade com os filhos, ou quem convive com pessoas que não têm esse tipo de conhecimento, percebe que o alimento gorduroso, o carboidrato, a fritura, ele é muito mais atrativo do que a parte de um alimento mais saudável. Mas existe uma possibilidade de um olhar nutricional, um poder de convencimento? Claro, quando se tem a doença principalmente, vamos pegar o exemplo da oncologia. Se eu estou em processo de químio, vai ter muitas reações que vão me ocasionar mal-estar. Quais seriam as orientações para o paciente nesse momento para diminuir o enjoo, para diminuir o mal-estar que a quimioterapia estaria provocando? Como orientar, através do teu profissionalismo, da tua prática clínica, como que você procede nessa orientação, para a gente ter uma ideia de como seria o poder de convencimento? Tá, vamos lá. Assim, Bel, a primeira coisa, que é algo que eu sempre considero, esse desejo de orientação tem que partir do próprio paciente, tá? Então, quando é um familiar, por exemplo, que me liga para agendar consulta, eu sempre pergunto, mas o paciente, ele está consciente que eu vou, ele quer que eu vá, porque senão a gente vai criar mais um problema na vida desse indivíduo, né? Então, geralmente eu tenho um panorama bem geral de quem eu vou encontrar. E às vezes eu escuto, não, ele não sabe que você vem, e a gente está contando com você para convencê-lo, né? Então, quando a ideia parte do paciente, já é meio caminho andado, porque eu entendo que ele está disponível à informação, né? E daí a informação faz o seu papel. Quando você conta, quando você mostra estudos, quando você mostra dados, quando você explica qual é o mecanismo que vai embasar, né, aquela reação, o que ele vai ter de benefício com isso, você tem uma receptividade muito grande. Quando não parte do paciente, aí é um pouquinho mais complicado, né? Porque daí você precisa, muitas vezes, falar com uma pessoa que não está querendo ouvir o que você tem para dizer. E frequentemente eu escuto assim, puxa, mas você vai tirar a minha única alegria? Eu falo, não, eu não vou tirar nenhuma de suas alegrias. Eu entendo que você queira ficar vivo para viver essas alegrias. E a possibilidade de você continuar vivo e bem, sem esta alegria neste momento, é grande. E assim, Bel, não vou mentir para vocês, existem pacientes que não vão aderir ao tratamento, porque eles não veem
como algo que eles queiram encarar naquele momento, porque envolve, né? Envolve diminuir açúcar, envolve rever hábitos muito arraigados de carne vermelha, de defumados, de embutidos, de leite, envolve acrescentar alimentos que nem sempre são os favoritos daquela dieta. Eu sempre digo, eu tenho, assim, horror absoluto a salsinha, eu não suporto salsinha, e salsinha é um dos alimentos cujos óleos essenciais mais, assim, tem atuação no câncer de mama, e de repente eu me vi me forçando a tomar lá meu suco verde cheio de salsinha. Eu comecei a gostar? Não gosto até hoje, mas eu via benefício naquilo, né? Então essa é a pecinha que tem que ser mexida, e nem sempre a gente consegue isso. Mas, em compensação, nós temos pacientes que revêm a vida toda. Pessoas assim que falam, puxa, Adriana, não foi nem só o câncer, eu me vi tão mais disposto, eu me vi tão mais disponível à vida depois disso, eu percebi que eu posso viver sem esse alimento, eu percebi que né, as condições gerais da minha vida são melhores, e seguem lindamente com modificações que vão se manter a vida toda, né? E ali eu sempre coloco a diferença entre o paciente e o agente. Alguns resolvem ser agentes, alguns resolvem, não, eu vou fazer essa mudança e vou viver os benefícios que ela vai me trazer. Enquanto outros têm um processo meio afetivo do alimento, né? Eu não posso perder isso, eu não posso ficar sem isso, eu não posso viver sem isso. Alguns, inclusive, respondem em frente à proibição, né? Porque a proibição, ela é sempre ela gera uma compulsão. Você quer que uma pessoa fique compulsiva, proíba. E alguns indivíduos encaram isso como proibição, e daí vão comer escondido. É muito interessante, assim, esse comportamento. Por isso que eu digo, o principal convencimento é a pessoa querer aquilo. Ela entendeu que aquilo é necessário. Isso, por si só, faz com que toda a informação gere frutos. A gente sabe, Adri, que a questão da doença, principalmente o câncer, todas as doenças crônicas não transmissíveis podem ser citadas, mas principalmente o câncer. Ele não escolhe idade, né? E quando se tem o quadro de câncer numa fase jovem, principalmente adolescente e infantil, deve ser mais complexo ainda essa questão de mostrar que o alimento pode ser a base do gatilho de cura para eles, né? Não que o alimento vá curar, mas que é uma base de gatilho de cura, né? Nesses momentos, eu não sei se é de tua prática, se você tem alguma experiência com pacientes assim, mas nesse momento seria mais o momento de mostrar que o alimento não fornece só nutrientes, mas ele traz significados, e talvez buscar na emoção para mostrar para o adolescente a forma correta de se alimentar, ou para a criança montar o prato numa caricatura. Como que funcionaria quando essa questão da doença ela é para uma faixa etária um pouco mais jovem? Tá, vamos lá. Criança é até um pouquinho mais fácil, porque primeiro que elas são muito dependentes do que o adulto oferece, né? Então elas não têm propriamente suas escolhas, elas não vão ao mercado, né? Elas não são sozinhas, então é mais fácil ir incorporando, e não precisa ser uma coisa abrupta, né? Ir incorporando um hábito diferente aqui, um alimento diferente ali, é algo que, digamos assim, é sofrido, é sempre muito sofrido, mas ele encaixa na vida da pessoa. Adolescente é complicado. Adolescente é complicado porque eles já fazem suas escolhas, é uma fase natural de rebeldia, e você imagine se você ainda estiver lutando pela sua própria vida, né? Então, muitos jovens, isso é muito potencializado, isso se torna algo muito crítico. Ali eu acho, Bel, assim, vejo por meus colegas, vejo pela minha própria experiência, que são boas conversas, né? Que são, acho que a gente tem que compreender, tentar pelo menos, né? Compreender um pouquinho do que está se passando, porque a gente não sabe. Às vezes as pessoas falam assim, você tem ideia porque você já passou por isso. Não, eu tenho ideia do que eu passei, eu não tenho ideia do que mais ninguém esteja passando. E eu acho que esse olhar, que ele é mais
empatia, né? A empatia é aquela ideia de você se colocar no lugar do outro. Não, é você se colocar no lugar do outro, mas totalmente afastado de você, do que você acredita, do que você entende, do que você vê, do que você enxerga. É o olhar dele, né? Então, praticar a empatia mesmo, saber o que muitas vezes pode significar uma ruptura alimentar ou deixar de ter determinado alimento no seu dia a dia, na sua vida. Então, a gente negocia muito, sabe? Eu acho que a negociação é uma boa forma de ação. Né? O que você consegue tirar hoje? Ah, hoje eu consigo tirar isso, ok. E o que você não consegue? Hoje eu não consigo tirar aquilo. Então, tá. Então, hoje a gente vai lidar com o que a gente tem. O próximo passo vai ser, então, trabalhar com outra variável, com outro alimento. E a gente vai negociando. Eu acho que todos nós, né, que trabalhamos com essas situações, a gente tem que ter um olhar generoso, né? O olhar generoso, ele diz respeito a entender, ou pelo menos tentar entender quem é que está do outro lado e do que aquilo significa. Eu sempre dou um exemplo, lá atrás, há muitos anos, eu era recém-formada, cheia de teorias na cabeça, e me procurou uma garota que queria perder peso, queria emagrecer, né? O objetivo nutricional dela era perder peso. E a gente vai na conduta nutricional, faz anamnese, pergunta como é que é a alimentação, e no final da consulta ela me disse assim, e toda noite antes de dormir, eu tomo um copo de leite com leite condensado. Né, imagina, né, foi a reação aí que você teve, né, eu falei, meu Deus, alguém que quer emagrecer toda noite um copo de leite condensado, e eu, cheia, né, da minha altivez de recém-formada, fui falar para ela, falei, olha, é por aqui que a gente vai começar, e expliquei a insulina no período noturno, essa carga de açúcar, dei a aula para ela, e ela me olhando. Quando eu terminei, ela falou assim, Adriana, sabe o que eu achei engraçado? Ai, gente, foi a grande lição da minha vida. Sabe o que eu achei engraçado? Em nenhum momento você me perguntou por que eu tomo esse leite com leite condensado. Cara, ali eu já comecei a me encolher na cadeira, né? Falei, tem mais ali que eu não entendi. Daí eu falei, e por que você toma? Ela falou assim, olha, eu perdi minha mãe de câncer quando eu tinha 8 anos. E a minha mãe basicamente morreu porque ela desnutriu imensamente. E ela tinha que consumir alimentos muito calóricos. E todas as noites ela tomava um copo de leite com leite condensado e eu tomava junto com ela. E eu jurei para minha mãe que enquanto eu vivesse, eu tomaria esse copo de leite com leite condensado. Sério, eu queria que abrisse um buraco enorme, que eu caísse dentro desse buraco e que eu nunca mais saísse de lá. Porque ali me ensinou tanto sobre o que eu não entendia, sobre o que não era técnico, né? Eu acho que ali foi o grande start, assim, eu tinha 2 anos de formada, mas o grande start, assim, Adriana, olhe além. Nunca deixe de perguntar por que aquele hábito existe, nunca deixe de se interessar, né? Se um dia a pessoa disser assim, porque eu gosto, aí você conversa. Agora, o dia que a pessoa te contar a história que tem por trás de um hábito que aparentemente pode ser ruim, né, você, por favor, escute. Então, eu vejo muito isso, sabe? Toda vez que eu atendo um paciente, independente da idade, da condição, eu procuro saber qual é a importância daquele alimento. E dependendo da importância, a gente não mexe, não de forma importante, a gente vai fazendo gradativamente, a gente vai negociando, adaptando, fazendo trocas possíveis, até chegar num bom acordo. Isso vem muito de encontro, além daquilo que você falou da empatia, mas vem muito de encontro da necessidade da interdisciplinaridade, né? O ideal seria a transdisciplinaridade, que seria a nutricionista conversar com a psicóloga, que consegue envolver a situação do paciente e trabalhar o emocional, porque tem muitas vezes que você não busca o alimento pelo nutriente. Esse exemplo que você deu é bem claro essa situação. Ela não estava buscando esse alimento por nutrição antes de deitar, mas sim por uma questão que envolve o emocional dela, né? Por isso, entender o contexto e essa transdisciplinaridade, se ela começasse a ser colocada em prática no contexto de atendimento ao paciente, seria muito ganho que o paciente teria na qualidade de vida. A transdisciplinaridade, ela é um desejo profundo dos cuidados paliativos, né? Que isso não é uma realidade firme hoje, nem no Brasil e nem no mundo, mas chegando à interdisciplinaridade já é o suficiente. E a estética,
a estética humanizada, a estética paliativa, ela está chegando nesse engajamento dessa equipe para poder trazer essa qualidade de vida, porque o momento que o paciente mais vai passar é com uma profissional esteticista, um profissional esteticista que já cuida com esse olhar humanizado, porque é o momento que o paciente vai perceber que ele vai ter o toque, vai ter o aconchego, vai ter o carinho, vai ter o alívio do ressecamento da pele, ou do ardor da pele, ou da coceira que ela tem na pele. Então, isso parece que valoriza mais ainda a entrada da estética junto a essa equipe interdisciplinar, junto aos cuidados paliativos, junto aos cuidados de pacientes em doenças crônicas não transmissíveis em qualquer situação, né? Aqui no nosso livro, a gente comenta, tem um parágrafo que eu vou ler aqui, que é o autoestima dos pacientes. E que o autoestima muitas vezes tem a ver com o alimento, né, Adriana? Como esse relato de experiência profissional que você acabou de dar. O autoestima está relacionado à forma de como as pessoas veem a si mesma, podendo ter características estáveis e da mesma maneira que outras maleáveis e adaptativas. Assim sendo, o autoconhecimento pode sofrer alterações momentâneas, como, por exemplo, quando o indivíduo se compara a alguém extremamente bem-sucedido. Então, a gente sempre olha para o outro e deseja ser como o outro é, né? No concorrente ao tratamento de doenças, o paciente pode se defrontar com possíveis alterações da aparência física, limitações e impedimentos de atividades de rotina, que muitas vezes somam-se à quimioterapia ou qualquer outro tratamento de doenças crônicas não transmissíveis, e ao estigma de que essa doença traz essas dificuldades que para o tratamento e os seus efeitos colaterais e a readaptação após o tratamento. E, para finalizar, tudo isso pode minar a autoestima do paciente, da oncologia ou de qualquer doença, sendo mais do que necessário o apoio de pessoas mais próximas, terapias psicológicas e nutricionais e cuidados estéticos para colaborar com a mudança do autoestima. Seria como se fosse, Adri, a pessoa se aceitar naquele novo ciclo de vida dela, naquele novo momento de vida dela. E hoje nós sabemos que o diagnóstico de câncer, ele não é como é que a gente chama uma sentença de morte. Sentença de morte. Obrigada, Adriana. O diagnóstico de câncer não é uma sentença de morte. Hoje o diagnóstico de câncer é uma página que você vai virar no teu livro e que você vai precisar escrever um capítulo novo. E para isso é necessário ter essa interdisciplinaridade para que o paciente tenha mais vida durante esse processo de escrever esse novo capítulo, né? Então, eu estou certa e estou muito feliz de estar vivendo esse momento onde os olhares mostram a importância da interdisciplinaridade e estou muito feliz de estar vivendo nesse momento da estética, que é onde se levanta a bandeira da estética humanizada, onde se propõe o olhar de uma estética em cuidados paliativos, para que os profissionais possam se identificar com esse novo momento e ser esse instrumento junto à equipe interdisciplinar para poder proporcionar qualidade de vida às pessoas. E quanto a você, Adriana, como você se sente, o que você gostaria de passar para essas pessoas que estão ouvindo, para esses profissionais que estão ouvindo a gente aqui, para esse novo momento, nesse novo olhar? Ok, vamos lá.
A primeira, assim, eu até queria falar para você do papel da estética nesse processo, né? Você fala da autoestima, e a autoestima, nossa, é inquestionável, a gente não tem mais nenhuma colocação a fazer sobre isso, mas tem um outro lado que a estética propicia para esse paciente, que é o toque, né? E esse toque tão associado à diminuição dos níveis de estresse desse organismo, né? Desse indivíduo. Então, veja, os estudos mostram, né, o toque, a massagem, né, a compressão, enfim, tudo isso associado ao relaxamento, associado a menores níveis de cortisol, e esses pacientes estão naturalmente muito estressados, eles estão lutando pela vida, né? Eu sempre digo, essa é a condição mais crítica. Você está todos os dias lutando pela sua própria vida. E até gera uma situação que nos faz pensar, né? Todos nós estamos todos os dias lutando pela nossa vida. Ninguém garante que eu vá chegar viva ao final do dia. Porém, quando uma doença aparece, a gente tem isso assim, né, na frente de nossos olhos, né? E uma outra colaboração que eu queria fazer, ainda antes de concluir o que você queria, você falou da comparação, né? Uma amiga, que é uma escritora maravilhosa, Rafaela Carvalho, e ela tem uma frase que me chamou muita atenção, que ela fala que a comparação é o ladrão da felicidade, né? Então, em todos os momentos que a gente está se comparando com alguém melhor, mais bonito, mais inteligente, mais rico, mais bem-sucedido, enfim, a gente está deixando de olhar para a própria felicidade, né? Penso que é isso nesses pacientes, eles estão se comparando em termos de saúde, puxa, essa pessoa tem a minha idade, essa pessoa tem... e tá bem, não tá lutando contra isso, e eu estou lutando com isso todos os dias. Então, é muito fácil você ver a depressão se instalar, e é muito fácil você ver as pessoas entregarem os pontos, as pessoas cansarem daquilo, é um tratamento muito, muito, muito difícil, e nessa hora eu consigo ter empatia com os meus pacientes, porque eu passei por ele também, e eu sei o quão difícil aquilo é algo assim, né, no meu próprio livro eu escrevo que é o dementador do Harry Potter, né, é algo que suga toda a sua energia, toda a sua alegria, né, que questiona se vale a pena continuar naquele processo. Então, eu vejo que quando nós temos essa possibilidade de um olhar, que ele não é a coisa clínica, né, não é o tratamento, o remédio, a intervenção cirúrgica, a cicatrização, não é. É algo com sentir-se bem, é algo como, né, apesar disso, olha o que eu estou conseguindo fazer. Então, eu acho tão bacana quando a gente tem essa, né, quando a gente pode usar dessa ferramenta na equipe, quando a gente pode contar com esse tipo de apoio. Então, eu sou entusiasta, eu sou fã do que vocês, profissionais da estética, podem fazer, né? Eu até me perdi sobre o que eu tinha que responder agora. A gente fui falando, e acabei me perdendo. O que você queria mesmo perguntar para mim? Sobre as propostas, né, de convidar os profissionais para que eles tenham essa possibilidade de olhar para mais esse lado da estética, que é o olhar humanizado, que é a estética paliativa como um todo. Eu vejo assim, a humanização, ela precisa acontecer em todas as esferas da atenção à saúde, né? A gente vê a humanização hoje acontecendo, o âmbito nutricional tem sido muito humanizado, a gente vê diversos segmentos, a gente vê estética, né, com esse olhar humanizado, mas ainda não é a bandeira, né? A gente ainda vê muitos pacientes, só mais paciente, a gente vê muita situação individual sem ser considerada. Mas eu vejo que é o que o futuro vai nos pedir, né? Depois dessa medicina muito positivista, muito preto no branco, muito pautada no tratamento, né? E esquecendo quem é o hospedeiro, quem é o paciente, quem é o seu João, quantos filhos ele tem. Enquanto a gente não olhar para isso com seriedade, a gente só vai atender um pedaço da vida, né? A gente só vai atender um pedaço da saúde. A gente precisa cada vez mais compreender que a doença, ela já é a última manifestação do corpo em desequilíbrio. Antes disso vieram outras coisas. Antes disso vieram frustrações, vieram impossibilidades, vieram situações que não foram resolvidas, né? Vieram sonhos desfeitos,
né? E quando a gente entende que a doença é o último impacto, a doença é a última manifestação, nós temos que fazer o caminho de volta, né? Então não adianta erradicar a doença, a gente também tem que entender o que levou aquele indivíduo a adoecer. Na nutrição, para mim, é muito claro isso, né? Os seus hábitos também o levaram a adoecer, eles podem não ter sido o principal fator causal, mas eles ajudaram, sem sombra de dúvida. Então, quando eu faço o caminho inverso pelo olhar da nutrição, eu consigo entender e tento mostrar para ele como as nossas escolhas podem ser melhores e como a gente se previne para uma segunda situação, porque na saúde o raio cai sim 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, né? Não tem limite para o raio cair. Ou a gente instala um para-raio, ou a gente está na chuva. É o que vai acontecer. Bom, Adri, eu quero agradecer aqui pela tua aceitação ao convite nessa participação de webinar. Foi muito engrandecedor conversar com alguém que tem esses olhares na visão da nutrição e como isso pode estar sendo um alerta para nós, esteticistas, profissionais que vamos atuar junto à equipe interdisciplinar. E agradecer essa disponibilidade também das parcerias de sempre, né? Não somente no momento do webinar, mas principalmente aqui junto ao livro, que o capítulo está muito rico de informações de tudo aquilo que foi abordado aqui, tá? Agradeço a todos vocês que participaram, que estão acompanhando todos os webinars, inclusive esse de hoje. Espero que tenha sido, assim, muito importante também na visão de vocês, o engrandecimento do conhecimento. E nos veremos em breve aí. Passo a palavra para a Adriana para os agradecimentos finais também. Ok, então, foi uma alegria estar aqui com vocês hoje. É um assunto que me fascina, é um assunto que eu amo trabalhar, eu entendo hoje que é parte da minha missão. Então, sempre que eu possa falar sobre isso, sempre que me seja dada a oportunidade, acreditem que eu também me sinto colaborando, né, com o futuro dessa saúde integral. Agradeço imensamente o convite, Bel, e reitero que continuo à disposição para esses bate-papos, para essas trocas de informação, sempre que se fizer necessário. Obrigada mesmo, de coração, viu? Obrigada, Adriana, obrigada a todos que participaram até aqui. E, pessoal, nos veremos ali numa próxima, certo? Tchau, tchau.